Uma mulher de 55 anos está na frente de uma pequena igreja na Alemanha. Ela acabou de pregar sobre o perdão, um tema que conhece na carne porque passou pelos campos de concentração nazistas. Quando termina de falar, um homem se aproxima sorrindo, com a mão estendida. Ela o reconhece imediatamente. O couro do chicote que ele carregava. A brutalidade com que tratava as prisioneiras. O rosto que ela não havia esquecido em anos. Ele era um dos guardas mais cruéis de Ravensbrück, o mesmo campo onde a irmã dela, Betsy, havia morrido de fome e maus tratos. E agora ele estava ali, sorrindo, com a mão estendida, dizendo: "Sei que Deus me perdoou, mas quero ouvir de você também. Você me perdoa? O que você faria?" Corrie ten Boom narra que seus braços ficaram paralisados. Um gelo atravessou seu peito. Toda a sua fé, todas as suas palavras sobre perdão, estavam sendo testadas em um único segundo. Neste vídeo, você vai descobrir o que ela fez e por que a resposta dela naquela fração de segundo se tornou uma das histórias mais poderosas sobre perdão do século XX. Fica até o final. O que vem por último vai mudar a forma como você enxerga tudo que te machucou. Quem foi Corrie ten Boom? Corrie ten Boom não foi um personagem de ficção. Não é uma história inventada para emocionar. Ela nasceu em 15 de abril de 1892, em Haarlem, na Holanda. Era filha de um relojoeiro cristão. Simples, dedicada, solteira. Em 1940, os nazistas invadiram a Holanda. Corrie tinha 48 anos, e ela e sua família tomaram uma decisão que mudaria tudo. Começaram a esconder judeus em sua casa, atrás de um guarda-roupa, em uma passagem secreta, arriscando a própria vida para salvar estranhos. Estima-se que mais de 800 judeus foram salvos graças à rede da família ten Boom. Em fevereiro de 1944, alguém os traiu. A família foi presa. O pai de Corrie morreu 10 dias depois, como prisioneiro. Corrie e sua irmã Betsy foram enviadas aos campos de concentração, culminando em Ravensbrück, na Alemanha, o maior campo feminino controlado pelos nazistas. Local de trabalho forçado, fome, doenças e execuções em massa. Betsy morreu ali, em 16 de dezembro de 1944. Corrie sobreviveu, por um erro burocrático. Uma semana depois de ser solta, todas as mulheres de sua faixa etária foram executadas. Ela tinha 52 anos quando saiu do campo e dedicou os próximos 35 anos de sua vida a uma única mensagem, viajando por mais de 60 países para anunciá-la. O perdão é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Corrie ten Boom 1. O perdão começa antes do merecimento. A herança de misericórdia. A família que orava pelos judeus desde 1844. A história de Corrie ten Boom não começa com a guerra. Não começa em 1940, quando os nazistas chegaram. Ela começa quase 100 anos antes, com uma herança de misericórdia cultivada por gerações. O avô de Corrie, Willem ten Boom, abriu a relojoaria em Haarlem em 1837. 7 anos depois, em 1844, ele iniciou um culto de oração semanal com um objetivo muito específico: interceder pelo povo judeu que sofria perseguição na Europa. Um relojoeiro holandês, na sua casa simples, reunindo pessoas para orar por estranhos de outro povo, de outra religião, que viviam sob opressão a centenas de quilômetros de distância. Pense no que isso significa. Quase 100 anos antes da Segunda Guerra Mundial, essa família já estava plantando no coração uma semente de amor incondicional. Uma semente que não esperava colheita imediata. Uma semente que atravessaria gerações. Casper ten Boom, pai de Corrie, continuou esse legado. Quando a guerra chegou e a família decidiu esconder judeus, não foi uma decisão dramática e heróica que nasceu do nada. Foi a expressão natural de quem eles sempre foram. Casper tinha uma frase que repetia: "Se tocarmos os judeus, tocamos a pupila dos olhos de Deus." Ele acreditava nisso profundamente. E quando chegou a hora de provar, quando chegou a hora de colocar judeus embaixo da própria cama, de construir paredes falsas no próprio quarto, de mentir para soldados nazistas na porta da sua casa, ele fez.
naturalmente. Porque já era assim que ele vivia. O que acontece quando você cultiva misericórdia antes de precisar dela? Aqui está a primeira lição profunda que a vida de Corrie ten Boom nos ensina. O perdão, e a misericórdia de forma geral, não é uma reação de emergência. É um músculo que você constrói no dia a dia. A maioria das pessoas só pensa em perdão quando sofre algo grave. Mas a família ten Boom chegou ao momento da crise com um músculo que havia sido exercitado por gerações. Eles não inventaram um novo caráter na hora do perigo. Eles revelaram o que já tinham. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem tenta inventar courage e generosidade na hora da crise geralmente falha, porque sob pressão extrema, nós não somos o que queremos ser. Nós somos o que habitualmente somos. Casper ten Boom foi preso por esconder judeus. Ele tinha 84 anos. Quando o interrogaram, perguntaram se ele sabia o que poderia acontecer com um homem de sua idade em prisão. Ele respondeu com calma: seria uma honra morrer por eles. Ele morreu 10 dias depois, ainda prisioneiro, sem nunca voltar para casa. Isso não foi heroísmo de momento. Isso foi uma vida inteira de fé tornada carne. Reflexão para você. Que tipo de coração você está cultivando hoje? Não no dia da crise. Hoje, nas situações pequenas. Como você reage quando alguém te interrompe no trânsito? Como você trata quem te decepciona em coisas menores? Como você fala de quem te irritou? Porque esses hábitos pequenos são os tijolos do caráter que vai aparecer quando vier algo grande. Você está construindo um coração de misericórdia ou um coração de amargura? A família ten Boom plantou amor por quase 100 anos antes de precisar dele. E quando precisou, ele estava lá. O perdão começa muito antes do momento em que você precisa perdoar. Começa agora. Começa com as coisas pequenas. Começa com a escolha de não guardar rancor do que é irrelevante, para que você tenha fôlego quando vier o que realmente importa. 2. O ódio aprisiona mais do que grades de aço. O que Corrie observou dentro de Ravensbrück ficava a 90 quilômetros ao norte de Berlim. Era o maior campo de concentração feminino controlado pelos nazistas e era um lugar de horror sistemático. Trabalho forçado em condições que destruíam o corpo, alimentação mínima, doenças sem tratamento, disciplina brutal, execuções regulares. Corrie e Betsy chegaram ao alojamento 28, uma barraca projetada para 400 mulheres, onde viviam mais de 1.400 prisioneiras. O chão de madeira podre, os colchões infestados de piolhos, o cheiro de doença e de morte misturado ao ar frio de dezembro. Nesse ambiente, Corrie sentiu ódio. Ela não esconde isso nos seus livros. Ela descreve o ódio que sentiu pelos guardas, pela crueldade gratuita, pelas humilhações que viu. Um ódio real, visceral, compreensível. O tipo de ódio que qualquer ser humano sentiria. Mas ela observou algo que a perturbou profundamente. As mulheres que alimentavam esse ódio, mesmo as que tinham toda razão para sentir, eram as que mais rapidamente se destruíam por dentro. Eram as que adoeciam mais rápido, as que perdiam a vontade de continuar, as que pareciam murchar por dentro enquanto o corpo ainda respirava. E depois da guerra, quando Corrie voltou a viver no mundo livre e passou a encontrar sobreviventes em diferentes países, essa observação se confirmou de forma sistemática. As pessoas que mais rapidamente se reconstruíam eram as que conseguiam perdoar. E as que mantinham a amargura, com toda a razão do mundo para mantê-la, permaneciam prisioneiras décadas depois de terem saído fisicamente dos campos. Nenhum fosso é tão profundo que ele não seja ainda mais profundo. Ele liberta não apenas do ódio dos outros, mas do nosso próprio. Corrie ten Boom, Tramp for the Lord. O que a neurociência comprova e Corrie viveu. Isso não é apenas sabedoria espiritual. É fisiologia. Quando você carrega rancor e ódio, seu corpo responde como se estivesse em ameaça constante, produzindo cortisol e adrenalina em excesso. Esses hormônios, em exposição crônica, deterioram o sistema imunológico, causam inflamação, comprometem o sono, aumentam significativamente o risco de depressão, ansiedade,
e doenças cardiovasculares. Pesquisadores da Universidade de Stanford conduziram estudos mostrando que o ato de perdoar está associado a reduções mensuráveis de pressão arterial, melhora da qualidade do sono, diminuição de sintomas de ansiedade e depressão e maior sensação subjetiva de liberdade e bem-estar. Isso é mensurável. É real. É físico. Corrie ten Boom não sabia nada disso em 1944. Mas ela viu o resultado de ambos os caminhos, o do ódio e o do perdão, com seus próprios olhos, dentro de um dos lugares mais brutais do século XX. E tirou uma conclusão que passou o resto da vida ensinando. O ódio pune o portador muito mais do que pune o alvo. Ele destrói por dentro exatamente quem deveria estar do lado das vítimas. Pergunta difícil. Existe alguém na sua vida, um ex-parceiro, um familiar, um ex-amigo, um chefe, um colega, cujo nome ainda te provoca uma reação física, o coração que acelera, a mandíbula que trava, a raiva que sobe? Isso não é você tendo poder sobre essa pessoa. Isso é essa pessoa ainda tendo poder sobre você. O rancor que você guarda é a corrente que te mantém preso. Você está disposto a se libertar? A pergunta nunca foi se o ódio é justificado. Quase sempre é. Corrie ten Boom tinha mais razão para odiar do que a maioria de nós jamais terá. A pergunta é outra. O seu ódio está te fazendo bem? Está te protegendo de algo? Ou está te consumindo? 3. A fé se prova no escuro, não no conforto. O alojamento 28 e a Bíblia contrabandada. Betsy ten Boom era a irmã mais velha de Corrie. Ela havia nascido com anemia severa, um corpo que nunca foi robusto, numa situação que já seria insuportável para as mais fortes. E mesmo assim, era Betsy quem sustentava o espírito de Corrie dentro do campo. Era Betsy quem encontrava razão para a gratidão onde não havia nenhuma aparente. Era Betsy quem enxergava beleza no meio do horror. Enquanto Corrie oscilava entre a fé e a revolta, o que é completamente humano, Betsy parecia habitar uma camada mais funda, uma paz que não dependia das circunstâncias. Não era passividade, não era ingenuidade. Era uma escolha diária, renovada a cada manhã, de não deixar que o ódio vencesse o amor dentro dela. Antes de entrar em Ravensbrück, ainda no campo de Vught, as duas conseguiram esconder uma pequena Bíblia debaixo da roupa. Cada vez que passavam pela vistoria de entrada, Corrie e orava, e a Bíblia permanecia ali, imperceptível. Ela narra isso como um milagre. Pode-se debater teologicamente o que foi. O fato é, a Bíblia entrou, e foi o centro de tudo que veio depois. No alojamento 28, após o exaustivo trabalho forçado do dia, enquanto a maioria das mulheres dormia na exaustão, Corrie e Betsy reuniam um pequeno grupo ao redor daquele livro. Liam os salmos em voz baixa, cantavam hinos quase em silêncio, oravam pelas famílias que ficaram, pelos países em guerra, pelas companheiras de cela e também, o que parecia impossível, pelos guardas. Corrie conta que uma noite Betsy propôs que agradecessem a Deus pelos piolhos. Corrie se recusou. Era demais. Agradecer pela fome, pelo frio, pela perda. Ela estava tentando. Mas pelos piolhos? Não. Betsy insistiu, citando um versículo que dizia para dar graças em tudo. E Corrie cedeu, com um grão de fé que ela mesma duvidava que fosse real. Semanas depois, elas descobriram a razão. Os guardas nunca entravam no alojamento 28, exatamente por causa dos piolhos. E por isso as reuniões de oração nunca foram descobertas. Por isso a Bíblia nunca foi confiscada. Por isso aquele pequeno grupo de mulheres pôde continuar tendo um espaço de humanidade dentro do desumano. Sei que as experiências de nossa vida, quando deixamos que Deus as use, se tornam a preparação misteriosa e perfeita para o trabalho que Ele nos confiará. Corrie ten Boom, o refúgio secreto. A diferença entre fé testada e fé declarada. Aqui está uma verdade que desconforta. A maioria das nossas crenças nunca foi testada de verdade. Dizemos que confiamos. Dizemos que temos fé.
Dizemos que somos pacientes, que somos generosos, que somos capazes de perdoar. Mas são palavras ditas em condições seguras. Só sob pressão extrema é que sabemos o que realmente está dentro de nós. E muitas vezes, quando a pressão chega, descobrimos que o que havia lá dentro era mais frágil do que pensávamos. Corrie ten Boom não descobriu uma fé nova dentro do campo. Ela descobriu que a fé que havia cultivado por décadas era real, porque ela aguentou. Quando o chão desapareceu sob seus pés, havia algo mais fundo para pisar. Mas ela também descobriu os limites. Ela escreve com honestidade sobre os momentos em que quase desabou, sobre as noites em que duvidou, sobre as vezes em que a raiva foi mais forte do que a fé por algumas horas. Ela não finge ser uma santa perfeita. Ela conta a história de um ser humano que lutou, e que na luta encontrou algo maior do que ela mesma. Para você, que situação difícil está acontecendo na sua vida agora, ou já aconteceu, que pode ser o seu alojamento 28? O lugar de sofrimento que você não escolheu e que parece só ter piolhos e horror? O que mudaria na sua perspectiva se você acreditasse que até as coisas mais difíceis têm uma função que você ainda não consegue ver? Isso não é ingenuidade. É uma escolha de interpretação. E essa escolha muda a qualidade de tudo que você vive. 4. Perdão não é sentimento. É uma decisão da vontade. O encontro com o guarda. A história completa. Era 1947. 2 anos após o fim da guerra. Corrie estava na Alemanha, um país para o qual ela havia resistido muito tempo em voltar. Mas recebeu convites de igrejas e aceitou. Pregou em Munique, numa pequena reunião numa sala fria. O tema era o perdão. Ela falou sobre Ravensbrück, sobre Betsy, sobre o que havia aprendido. E disse o que dizia em todas as suas palestras, que Deus perdoa completamente e que somos chamados a fazer o mesmo. Quando terminou, as pessoas foram saindo. E um homem se aproximou. Pausa. Ele estava sorrindo, estendeu a mão. E disse que havia sido guarda em Ravensbrück. Corrie later wrote. Ela não se lembrou do rosto específico, mas reconheceu o tipo. O casaco, a postura, o sorriso fácil de quem nunca duvidou da própria autoridade. E dentro dela, imediatamente, algo gelou. Ele continuou falando. Disse que depois da guerra havia se tornado cristão, que sabia que Deus havia perdoado os crimes que cometera, mas que queria ouvir de uma vítima também. E perguntou diretamente: "Você me perdoa?" Corrie narra o que sentiu com uma honestidade desconcertante. Ela diz que os pensamentos que vieram não eram pensamentos de perdão. Eram imagens de Betsy, o corpo dela se apagando semana após semana, ficando mais fino, mais pálido, até não aguentar mais. Eram os cheiros do campo, as humilhações, as mortes. E ela diz que sua mão recusou-se a se mover, que não havia nenhuma emoção quente dentro dela, que todos os sermões que havia pregado sobre perdão pareciam palavras vazias diante daquele homem com a mão estendida. Então ela fez a única coisa que conseguiu. Orou silenciosamente. "Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Você tem que me ajudar." E, mecanicamente, sem nenhum sentimento de misericórdia, ela levantou a mão e a colocou na dele. E então aconteceu algo que ela descreve como a experiência mais intensa de amor que já sentiu. Uma onda de calor desceu do ombro até os dedos, e as palavras saíram, e dessa vez eram reais. "Eu te perdoo, irmão, de todo o meu coração." Corrie ten Boom, 1947, Munique. Ela escreve: "Nunca havia sentido o amor de Deus tão concreto, tão físico, tão real. Exatamente no momento em que havia menos sentimento humano para isso." A frase que mudou a teologia do perdão para ela. Depois desse encontro, Corrie ten Boom formulou algo que passou a dizer em todo o mundo: "O perdão é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração." Corrie ten Boom. Essa frase desfaz um dos maiores equívocos sobre o perdão. A ideia de que você precisa sentir vontade de perdoar para perdoar. A ideia de que você precisa esperar a raiva passar. Que precisa esperar o amor chegar. Que precisa esperar a dor diminuir. Não. O perdão não é uma emoção, é uma decisão.
É um ato da vontade. Você decide perdoar antes de sentir como se tivesse perdoado. E muitas vezes, como aconteceu com Corey, os sentimentos vêm depois, não antes. Isso muda tudo para quem está esperando estar pronto para perdoar. Você nunca vai estar completamente pronto. A dor não precisa ir embora primeiro. A raiva não precisa desaparecer. Você decide, com a vontade, e pede ajuda para o que a vontade não consegue fazer sozinha. Existe alguém que você está esperando sentir vontade de perdoar? Há quanto tempo? Meses? Anos? Décadas? Corrie ten Boom mostra que esse caminho de espera é uma armadilha. O sentimento de perdão muitas vezes não vem antes da decisão, ele vem depois. E às vezes só vem se você der o primeiro passo mecanicamente antes de estar pronto. 5. O perdão liberta quem perdoa, não quem é perdoado. A tapeçaria virada ao contrário. A imagem favorita de Corrie ten Boom tinha uma imagem que usava constantemente em suas palestras pelo mundo. Era simples e devastadora. Ela falava sobre uma tapeçaria, o tipo que se tece à mão, com fios coloridos que formam uma imagem complexa. Quando você olha para o avesso da tapeçaria, o lado de trás, o lado que o tecelão não mostra, o que você vê é um caos. Fios soltos, nós amarrados, linhas que cruzam sem sentido aparente, cores misturadas de forma feia e confusa. Parece errado, parece quebrado. Mas quando você vira a tapeçaria e olha pelo lado da frente, o lado que foi planejado, o lado que carrega a imagem completa, tudo faz sentido. Cada fio que parecia perdido estava contribuindo para a beleza do todo. Cada nó feio no avesso era necessário para segurar a beleza na frente. Ela dizia que a vida humana é assim. Nós vivemos vendo o avesso. Deus vê a frente. E o convite da fé é confiar que os fios que parecem mais tortos, mais soltos, mais sem sentido, as perdas, as traições, os lutos, as injustiças, estão todos sendo tecidos em algo que ainda não conseguimos ver. Minha vida é como uma tapeçaria entre mim e meu Deus. Com frequência ele tece a tristeza e eu, em orgulho insensato, esqueço que ele vê a parte de cima enquanto eu enxergo apenas a de baixo. Corrie ten Boom. O paradoxo que a maioria das pessoas não percebe. Existe um paradoxo no perdão que vai contra toda a intuição humana. Quando você não perdoa alguém, você pensa que está mantendo poder sobre essa pessoa, que está preservando justiça, que está se protegendo de ser ingênuo. Mas o que você está fazendo, na prática, é dar a essa pessoa um quarto inteiro dentro da sua mente. De graça, sem aluguel, sem permissão, sem saber. Cada vez que você pensa nela com ódio, você a convida para dentro. Cada vez que você conta a história do que ela fez, você dá a ela mais espaço. Cada vez que você deixa que o rancor afete suas decisões presentes, em outros relacionamentos, na forma como você confia nas pessoas, na forma como você se protege, você está deixando que ela continue te controlando sem nem saber. E quando você perdoa, você não está dizendo que o que ela fez foi certo. Não está apagando a memória. Não está obrigando a relação a continuar. Não está sendo ingênuo ou fraco. Você está cortando a corrente. Você está retomando o controle do seu próprio coração. Você está decidindo que essa pessoa não vai mais ocupar espaço alugado dentro de você. Está dizendo, o que aconteceu foi real, foi doloroso, foi injusto. E eu me recuso a deixar que continue acontecendo dentro de mim todos os dias, de graça, sem que a pessoa sequer saiba. Existe uma frase atribuída ao escritor espiritual Lewis Smedes que sintetiza isso com precisão cirúrgica. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Isso é exatamente o que Corrie ten Boom viveu e o que ela ensinou por 3 décadas e meia a pessoas em 60 países diferentes. Corrie ten Boom saiu de Ravensbrück com marcas físicas e emocionais que jamais desapareceriam completamente. Mas ela recusou deixar que essas marcas fossem sua identidade. Recusou ser definida pelo que fizeram com ela. Recusou ser prisioneira do passado quando o presente estava chamando. E essa recusa, que custou um trabalho profundo e contínuo, foi o que a transformou de sobrevivente em mensageira,
de vítima em agente de transformação. Pergunta honesta: você está usando a mágoa que carrega como forma de identidade? Às vezes a dor que vivemos se torna tão central para quem nós somos que a ideia de soltá-la assusta, porque parece que se soltarmos, perdemos uma parte de nós. Mas Corrie ten Boom mostra o oposto. É soltando que você se encontra. Perdoar não é um presente que você dá a quem te feriu. É o presente mais poderoso que você pode dar a si mesmo. 6. As palavras finais de Betsy. Uma missão nascida do sofrimento. A morte que ensinou sobre vida. Em 16 de dezembro de 1944, Betsy ten Boom morreu em Ravensbrück. Ela havia passado os últimos meses se apagando lentamente. A anemia que sempre a acompanhou, combinada com a fome do campo, criou uma deterioração que nenhuma força de vontade conseguia segurar. Corrie chegou ao local onde colocavam os corpos antes do sepultamento e ficou olhando para a irmã. E narra um dos detalhes mais tocantes de todo o seu livro. O rosto de Betsy, depois da morte, parecia mais jovem. As linhas do sofrimento haviam desaparecido. Ela parecia estar em paz absoluta, uma paz que Corrie não conseguia explicar racionalmente, mas que era visível o suficiente para que outras prisioneiras, que não a conheciam, parassem para olhar. Dias antes de morrer, ainda consciente, Betsy havia dito à irmã as palavras que se tornariam o coração de todo o ministério de Corrie pelo resto de sua vida. Nós devemos dizer a eles o que aprendemos aqui, que não há nenhum poço tão profundo que ele, Jesus, não esteja ainda mais profundo. Eles vão nos ouvir, Corrie, porque estivemos aqui. Betsy ten Boom, Ravensbrück, dezembro de 1944. Eles vão nos ouvir porque estivemos aqui. Betsy estava morrendo de fome e de frio em um campo de concentração nazista. E o que ela viu nisso foi uma credencial para uma missão. Não uma tragédia a ser esquecida. Uma preparação. Uma autoridade conquistada pelo sofrimento. O que fazer com a dor que não foi sua escolha? Existe algo radicalmente diferente na forma como Betsy, e depois Corrie, enxergaram o sofrimento. Não era negação. Não era fingir que a dor não doía. Não era otimismo superficial do tipo, tudo vai ficar bem. Corrie era absolutamente honesta sobre o horror que viveu. A diferença era de interpretação. Era de propósito. Era a recusa de deixar que algo sem sentido permanecesse sem sentido para sempre. Quando Corrie saiu do campo em 1945, ela poderia ter passado o resto da vida se recuperando silenciosamente. Seria mais do que compreensível. Mas ela foi para a Alemanha em 1946, um ano depois da guerra, quando ainda havia ruínas fumegando e feridas abertas em todo lugar. E começou a falar. Começou a ajudar sobreviventes. Começou a construir casas de reabilitação para pessoas que precisavam ser ensinadas a confiar de novo, a viver de novo. E o que deu a ela credibilidade para falar sobre perdão e restauração não foi a teoria. Não foi a teologia. Foi o fato de que ela esteve lá. Ela sobreviveu. Ela perdeu tudo e continuou. Ela perdoou o imperdoável. Ou pelo menos tentou dia após dia, com a ajuda de algo maior do que ela mesma. Pense na dor mais difícil que você já viveu. Uma traição, uma perda, um abuso, uma injustiça que ainda dói. E se esse exatamente fosse o que te capacita para ajudar alguém que está agora no mesmo buraco? Sua dor não é apenas uma ferida. Pode ser, se você deixar, a maior fonte de autoridade e compaixão que você tem para oferecer ao mundo. Betsy ten Boom, morrendo num campo de concentração, já enxergava isso. O que você está fazendo com o que viveu? Eles vão nos ouvir porque estivemos aqui. Quem você poderia alcançar com a sua história? Exatamente porque você esteve lá. 7. O legado que atravessou 60 países. E o que ele diz a você. 35 anos, 60 países, uma única mensagem. Quando Corrie ten Boom saiu de Ravensbrück em dezembro de 1944, ela tinha 52 anos. Estava destruída fisicamente. Havia perdido o pai, a irmã, sua casa havia sido confiscada e seu corpo carregava as consequências de quase um ano em prisões e campos nazistas. A maioria de nós, nessa situação,
Pediria silêncio, descanso e esquecimento. Ela pediu uma missão. Em 1945, ela abriu uma casa de reabilitação para sobreviventes do Holocausto na Holanda. Um lugar onde pessoas destruídas pela guerra pudessem começar a se reconstruir. E lá, ela aplicou o que havia aprendido: que a cura exige perdão. Que sem perdão, o sobrevivente continua sendo prisioneiro, mesmo em liberdade. Em 1946, ela foi à Alemanha, um ano depois da guerra. Correu riscos, recebeu olhares hostis e pregou perdão para alemães que precisavam tão desesperadamente ser perdoados quanto os sobreviventes precisavam perdoar. Nas décadas que se seguiram, ela percorreu mais de 60 países. Estados Unidos, Japão, Cuba, África, Israel, toda a Europa. Era conhecida como a Tramp for the Lord, a vagabunda de Deus, porque vivia literalmente de mala na mão, de convite em convite, de palestra em palestra. Em 1967, o Estado de Israel a homenageou, concedendo à família Ten Boom o título de Justos entre as Nações, o reconhecimento oficial a não-judeus que arriscaram a vida para salvar judeus durante o Holocausto. Ela foi convidada a plantar uma árvore na Avenida dos Justos em Yad Vashem, Jerusalém, uma árvore que ainda cresce. Em 1971, publicou O Refúgio Secreto, que se tornou um best-seller mundial, traduzido para dezenas de idiomas. Em 1975, o livro foi adaptado para o cinema. O filme chegou a mais de 30 países. Ela recebeu honrarias da rainha da Holanda, deu entrevistas em todo o mundo, e o Museu da Família Ten Boom em Haarlem recebe visitantes até hoje. Você pode ir lá e ver o quarto secreto com seus próprios olhos. Corrie Ten Boom morreu em 15 de abril de 1983. Era seu aniversário de 91 anos. Ela nasceu e morreu no mesmo dia do calendário, como se a história dela fosse um arco completo, fechado, intencional. As palavras que sobrevivem à morte. O legado de Corrie Ten Boom não está nos museus, nem nos livros, nem nos prêmios. Está nas perguntas que ela nos deixa, nas frases que ela disse e que continuam queimando décadas depois. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Corrie Ten Boom. Você nunca pode aprender que Cristo é tudo o que você precisa, até que Cristo seja tudo o que você tem. Corrie Ten Boom. Preocupação não esvazia o amanhã de seus problemas, esvazia o hoje de sua força. Na Corrie Ten Boom, essas não são frases de um pôster motivacional. São marcas de quem esteve no abismo e encontrou algo mais profundo do que o abismo. E a maior de todas as mensagens que ela deixou, a que Betsy sussurrou no campo antes de morrer e que Corrie gritou pelo mundo por 35 anos. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Da Betsy Ten Boom. Corrie Ten Boom. Se uma mulher conseguiu perdoar o homem que representou o sistema que matou sua irmã, que destruiu sua família, que foi o rosto humano do regime mais brutal do século XX, depois de tudo isso, o que você está esperando para perdoar o que te fez mal? E mais do que isso, o que você está esperando para se libertar? Não pela pessoa, por você, pela sua vida, pelo presente que ainda pode ser vivido sem o peso do passado. Preciso te fazer algumas perguntas difíceis, e peço que você não as responda automaticamente. Pergunta 1. Você está confundindo perdão com reconciliação? Perdoar não é necessariamente reatar uma relação abusiva. Não é fingir que nada aconteceu. Não é expor-se novamente a quem te machucou. Perdoar é liberar o peso dentro de você. A relação é outra conversa. Pergunta 2. Você está esperando que a pessoa te peça desculpas primeiro? Observe, o guarda que foi falar com Corrie buscou perdão, mas ela também havia, antes disso, precisado perdoar guardas que jamais pediram nada, nunca foram responsabilizados e morreram sem nem saber os nomes das prisioneiras que humilharam. O perdão que liberta não depende do outro. Pergunta 3. Existe alguém que você precisa pedir perdão, não perdoar, mas ser perdoado? O outro lado do perdão é igualmente poderoso e igualmente difícil. Corrie também narra histórias de pessoas que precisaram queimar cartas antigas, desfazer rancores que cultivavam com orgulho,
e reconhecer que guardavam provas dos erros alheios como se fossem troféus. Que peso você está carregando que não é de ninguém mais? É seu? Pergunta. 4. Você acha que sua situação é diferente? Que o que você viveu é grande demais para ser perdoado ou perdoável? Corrie ten Boom olharia nos seus olhos e diria: não há abismo tão profundo que ele não seja ainda mais profundo. Não para minimizar a sua dor, mas para te dizer que a saída existe. Ela existiu dentro de um campo de concentração. Ela existe para você também. A história de Corrie ten Boom não é uma história sobre ela. É uma história sobre o que é possível para um ser humano quando ele escolhe o perdão em vez do ódio, a misericórdia em vez da vingança, a liberdade interior em vez do aprisionamento pelo passado. Ela provou, dentro do pior lugar que existiu no século XX, que o perdão é possível. Não fácil, não imediato, não sem custo, mas possível. Se este vídeo te tocou, te faço um pedido. Não deixa ele morrer aqui. Compartilha com alguém que você sabe que está carregando um peso que não precisa mais carregar. Às vezes, a história certa, na hora certa, muda uma vida. Se quiser se aprofundar mais na história de Corrie ten Boom, leia o livro O Refúgio Secreto. Está disponível em português e é uma leitura que transforma. O filme homônimo de 1975 também vale muito. Se este canal te ajuda a pensar com mais profundidade, se inscreve, ativa o sininho e deixa um comentário. O que deste vídeo você leva como desafio pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Betsy ten Boom, Ravensbrück, 1944.